Durante uma audiência sobre tráfico de drogas, um PM estava servindo como testemunha, mas acabou sendo acusado de forjar uma situação para justificar a entrada em um imóvel sem ordem judicial. O juiz não esconde a indignação e confronta o policial. Escute o que falaram para ele e decida. Ele está realmente inventando tudo ou só estava fazendo seu dever? Bom dia, policial. Bom dia, doutora. Policial, o senhor já conhecia o Arlisson Salles Isidro dos Santos antes do dia dos fatos, por alguma diligência, campana, patrulhamento, prisão? Sim, senhora. Em qual circunstância profissional o senhor já conheceu o acusado? Nós conhecemos ele como traficante. Ele mora na quadra 24 da Chaparral. Já aprendemos no lote lá que ele mora, tem uma casa que fica no andar de cima. Já aprendemos pessoa lá na frente da casa dele, em cima, lá nas redondezas. Uhum. O acusado em si, os senhores nunca tinham prendido antes? Não. Mas os senhores, em que sentido, eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor como que os senhores tinham ciência do envolvimento dele no tráfico? Quais elementos que colaboravam para essa conclusão? O que colaborava é que geralmente as drogas ficavam escondidas na residência dele. Só que até os dias dos fatos nós não tivemos nenhuma circunstância concreta que autorizasse o ingresso na residência. Ele nunca foi pego numa situação flagrancial, só pessoas que ficavam na porta picando droga. Nós prendemos várias vezes, mas não tínhamos nenhum elemento para poder entrar na casa dele até o dia desses fatos. Entendi. O senhor se recorda se ele possui algum apelido? Eu não me recordo do apelido dele. Uhum. E nesse dia, como é que os senhores foram acionados? Nesse dia nós estávamos no serviço normal, quando nós fomos acionados na M Norte para uma tentativa de homicídio. 3 indivíduos tinham baleado um outro traficante da área da M Norte, da quadra 36, salvo me engano. Lá tem um campo sintético que também tem um intenso tráfico de drogas, e um indivíduo recebeu vários tiros na cabeça. O pessoal, lá é um campo de futebol, tinham várias pessoas lá no local. O pessoal que estava no local passou as características do veículo e da pessoa que tinha efetuado os disparos. O acusado já tinha sido visto mais cedo, junto na companhia de outras 2 pessoas, em um veículo semelhante ao que foi noticiado. E, com base nisso, nós mostramos para as pessoas que estavam lá no campo de futebol foto de várias pessoas com características semelhantes que tinham cadastrados no nosso sistema Gênesis, sendo que, de pronto, eles apontaram o Arlisson como sendo a pessoa que efetuou os disparos no TH. E aí, com base nisso, nós nos deslocamos até a residência do Arlisson, que nós já sabíamos onde era. Ficava na QNL 24, via 30. Quando nós chegamos na residência, nós fomos recebidos pelos pais do Arlisson. Explicamos a situação para eles, falamos que nós tínhamos suspeita de que ele tivesse envolvido em uma tentativa de homicídio, e se eles autorizavam nós fazermos uma revista na residência, no intuito de localizar a arma que tinha sido utilizada no crime. Os pais dele, de pronto, autorizaram, assinaram uma ficha de autorização para que nós entrássemos na residência. Nós perguntamos se ele tinha ido na residência. Ele, com mais 2 pessoas, ele tinha comparecido à residência e saído apressadamente. E aí nós fizemos uma busca e no interior da residência nós achamos uma grande quantidade de droga. Tinha maconha, cocaína, balança, faca, plástico isofilme. Nós encontramos uma porção de maconha em cima de um tanque que fica em uma região lá que parece uma lavanderia, uma cozinha. Estava numa janela assim, em cima de um tanque. Nós localizamos uma porção de cocaína do quarto dele dentro de um tênis, e nós localizamos vários tabletes de maconha em uma caixa de isopor que estava dentro de uma
embaixo de uma cama que ficava num quarto nos fundos da residência. Perguntamos o pai dele e a mãe dele, se tinha mais alguém na casa que poderia ser o proprietário daquela droga lá. Eles negaram, falaram que não concordavam com as atitudes dele e que ele respondesse pelas atitudes dele. Pegamos todos os objetos lá relacionados, conduzimos para a delegacia, explicamos a situação para o delegado, que apreendeu os entorpecentes. Certo. Policial, gostaria que o senhor esclarecesse um ponto, eu fiquei um pouco na dúvida. O senhor disse que chegando ao campo lá, sintético, as pessoas disseram que quem efetuou os disparos estava num veículo tal, seriam 3 pessoas, certo? Sim. E aí o senhor fez a seguinte observação, que o acusado já tinha sido visto momentos antes, naquele mesmo dia, um pouco antes, num veículo com características semelhantes. Ele foi visto por quem? Como é que os senhores tinham essa informação de que o Arlisson tinha sido visto antes nesse contexto? Sim. A minha equipe era o G-Top 22 Alpha, tinha o G-Top 22 Bravo, que viu ele saindo de um bar que chama DBB, que fica lá nas proximidades. Inclusive, as pessoas que estavam lá no campo disse que minutos antes ele teve uma discussão com o TH lá no DBB. E aí, como a outra equipe já tinha visto ele com mais 2 pessoas, ele era, a princípio, um conhecido traficante lá da região, e as características eram semelhantes às dele, foram mostradas várias fotos de pessoas que tinham características semelhantes que estavam cadastradas no nosso sistema Gênesis, sendo que ele foi prontamente apontado como sendo o autor dos disparos. E essa equipe, desculpa, o senhor disse que o senhor era a equipe? Alfa. A E a equipe outra que visualizou ele foi a Bravo. E a equipe Bravo chegou também no campo sintético? Foi isso? Houve uma troca de informações ali entre os senhores, quando os populares disseram que o executor da tentativa de homicídio estaria nesse veículo, eles já de pronto informaram isso para os senhores, é isso? Aí, como era uma tentativa de homicídio, todas as viaturas deslocaram para o local. Nós chegamos basicamente junto com a equipe Bravo no local. O policial que tirou as fotos para os populares chama Cabo Vieira Alves. Ele que tinha visualizado o indivíduo no veículo com outras 2 pessoas mais cedo. Entendi. Quando o senhor faz referência a TH, quem é TH? TH é um traficante lá que fica no campo sintético da 36. É Tiago o nome dele. É o que foi baleado. Certo. Quando os senhores chegaram no campo sintético, ele estava ainda no local ou ele também tinha... Acabou de ser socorrido. Nós comparecemos até o hospital para ver se ele conseguia identificar, mas ele estava seriamente ferido lá e não conseguia falar, estava sendo atendido lá na área vermelha lá da UTI, nós não conseguimos perguntar para ele quem tinha sido. Certo. E ele realmente era um desafeto conhecido dos senhores do Arlisson? A notícia que nós tivemos é que eles tiveram uma discussão, os 2, em um bar que chama DBB, que estava tendo um jogo de futebol pouco tempo antes. Tá certo. Quando os senhores chegaram na residência, apenas os genitores do Arlisson estavam no local? Sim, o pai e a mãe. O senhor já disse que eles assinaram a ficha, né, autorizando o ingresso. O senhor falou também que foi encontrado uma caixa de isopor embaixo de uma cama num quarto no fundo. Eles disseram quem ocupava aquele quarto ou de quem seria aquela caixa de isopor? Falaram que era do Arlisson, falaram que só ele que tinha acesso àquele quarto. Certo. O senhor disse também de uma porção, salvo engano, de cocaína dentro de um tênis. Estava nesse mesmo quarto? Não, estava no quarto que o Arlisson dormia. Ah, tá bom. Então o Arlisson tinha um quarto em que ele dormia, onde houve a apreensão de entorpecentes, e também um que só ele teria acesso, onde houve a apreensão de uma quantidade maior de entorpecente, é isso? Estava nos fundos da residência. Tá certo. Em relação a essa droga também que estava na área de serviço, os pais também disseram que seria do Arlisson? Sim, todo o entorpecente eles falaram que era dele. Okay. Os senhores não conseguiram encontrar o Arlisson nesse dia? Não conseguimos localizar. O senhor tomou ciência se por acaso o Arlisson está respondendo por essa tentativa de homicídio?
Eu compareci à 17ª Delegacia de Polícia para poder prestar informações. O agente lá disse que seria pedida a prisão preventiva dele, porque ele estava foragido. Mas eu não sei como está o processo. Uhum. Tá certo. O Arlisson, ele faz parte de alguma gangue, alguma facção criminosa? Que eu saiba, não. Uhum. Ok, estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Obrigada. Nada. Tem perguntas? Tenho sim, excelência, obrigado. Bom dia, policial André, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou tentar não ser repetitivo nas perguntas aqui. A doutora promotora, ela já fez algumas perguntas que eu iria fazer. Eu vou avançar aqui nessa questão da equipe Bravo. Sim. Essa equipe, ela chegou a abordar o Arlisson quando eles visualizaram ele nesse bar que o senhor citou? Não. Ou só acompanharam ele, só viram ele no carro com 3 pessoas? Só viram ele em um veículo. Tá ótimo. Ele estava só uma passagem ali pela redondeza do bar, essa equipe. Pelo DBB e visualizaram o Arlisson dentro do veículo. Ele já era conhecido, mas não abordaram nem nada, só visualizaram. Vou avançar na questão lá da ida na residência. Quando os senhores entraram, pediram para entrar, os pais do senhor Arlisson, eles assinaram antes ou depois que os senhores saíram da residência, o termo? Eles autorizaram, nós realizamos a busca e eles assinaram posteriormente. Nós perguntamos se eles poderiam assinar para nós termos como comprovar na justiça que a entrada tinha sido autorizada. Perfeito. São pessoas idosas? São idosos. Eles chegaram a acompanhar o senhor na delegacia, não? Não acompanharam. Tinha criança na residência? Que o senhor se lembre? Eu me recordo de uma criança. Eu não me recordo se ela estava na residência ou se ela estava na residência de um parente que ficava próximo e chegou nessa residência depois. Eu não me recordo se ela já estava na residência e foi para outra residência do parente ou se ela estava na residência do parente e chegou na casa deles. Mas eu lembro que tinha uma criança. Perfeito. O senhor falou aqui que esse quarto que foi encontrado, esse entorpecente, só ele tinha acesso. Esse quarto ele estava trancado, precisou ter a porta arrombada, alguma coisa do tipo? Não bar nem nada, ele estava aberto. Só estava com a porta encostada. Aí os pais dele acompanharam em todos os cômodos da casa a diligência policial? O pai dele ficou na garagem da residência. Quem acompanhou toda a busca foi a mãe dele. Antes do senhor entrar nessa residência, o senhor tinha informação por alguma equipe de inteligência, até mesmo da Polícia Militar, se na residência tinha algum material entorpecente? Não, nós tínhamos suspeita, mas nunca tivemos nenhum motivo concreto para poder entrar nessa residência. É só uma última pergunta. Essa autorização que eles assinaram, foi só esse termo mesmo que os senhores juntaram? Tem alguma gravação de áudio ou vídeo, não? Não, só tem esse termo. Tá bom, muito obrigado, policial. Sem mais perguntas, excelência. Bom dia. André. Sim, excelência. Bom dia. Bom dia, excelência. Qual foi a função do senhor nessa ocorrência? Eu era comandante da equipe Bravo, no momento da revista da equipe Alfa. No momento da revista na residência, eu fazia a função de segurança do perímetro. Pois é, porque eu estou verificando aqui a ocorrência. Como que o Arlisson passou a ser considerado suspeito desse crime de tentativa de homicídio? Então, o Arlisson ele é conhecido na região. A equipe Bravo,
visualizou ele saindo, estava tendo um jogo de futebol no dia. Estava sendo transmitido em um bar que fica próximo entre a residência dele e a residência do TH, que foi o que foi baleado. A equipe Bravo passou no local e viu o Alisson com mais 2 indivíduos em um veículo. Só Qual era o viu ele. veículo? Eu não me recordo, eu me recordo que era um veículo popular vermelho. Agora, qual que era o carro, eu não me recordo. Você me falou que o veículo era vinculado ao Alisson? Não, o veículo não era vinculado ao Alisson. Ele foi visto num veículo com outras 2 pessoas. O veículo do Alisson, salvo engano, é um Peugeot Prata, alguma coisa desse tipo. Não era o carro dele. Ele estava num carro com outras 2 pessoas. E essa informação foi passada por senhor por quem? Então, aí nós nos deslocamos até o local. Não, essa informação foi passada para o senhor por quem? Do homicídio? Não, de que o Alisson estaria dentro do carro vermelho e tal. Essa informação foi passada no momento que nós chegamos no local onde o TH tinha sido baleado pela equipe Bravo. Quando o pessoal lá do local falou, o indivíduo é com essas características e estava nesse veículo, o policial falou, rapaz, eu vi o Alisson nesse Quem foi esse policial? O Cabo Vieira Alves. Ele falou, viu o Alisson nesse carro. Vamos mostrar umas fotos do sistema Gênesis com pessoas semelhantes para ver se alguém identifica ele. E ele foi prontamente identificado pelo pessoal que estava na praça como sendo o autor dos disparos. Quem foram essas pessoas? Pessoas que estavam jogando futebol, eram uns meninos lá de 17, 18 anos, tinha uma venda que ficava na frente lá, com uma senhora que trabalhava lá, que também... A identificação dessas pessoas foi colhida? Não foi juntado. E aí foi isso que nos levou a acreditar que ele poderia ter sido, tá envolvido nesse homicídio. E aí nós nos deslocamos para a residência dele e pedimos autorização para os genitores deles, que autorizaram nós fazermos uma busca no interior da residência. Qual era a finalidade dessa busca? A finalidade dessa busca era tentar localizar a arma de fogo que poderia ter sido utilizada no crime. E havia algum elemento que apontasse que essa arma de fogo seria do acusado, que ele teria utilizado ela? Não. A situação era essa. Ele tinha sido identificado como autor dos disparos, tinha sido deslocado até a residência dele. Quem identificou ele como autor dos disparos? O pessoal que estava lá no local. O pessoal do campo de futebol, o pessoal do... o pessoal disser que foi o senhor que atirou no TH? Eu acho que tem elementos para poder me perguntar se foi eu que atirei. E até não, mas é o pessoal. Eu não sei quem é o pessoal. Não, sim. Aí eu posso botar o pessoal que eu quiser e colocar a culpa todinha no senhor. A culpa, como diz aquela piada, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Não é a primeira vez que o senhor faz esse tipo de coisa. A situação aqui é uma situação bem sensível, porque, ao que se observa aqui até da ocorrência, consta aqui a seguinte informação. Compareceu a esta unidade uma guarnição da PMDF, prefixo VTR 3237, comandado pelo sargento André Gripe de Mello. Comunicando-nos o crime de homicídio tentado, bem como entorpecentes, balança, quantia em dinheiro, aparelhos celulares, encontrados na casa do suspeito da referida tentativa. A vítima da tentativa de homicídio foi socorrida ao HRC. A arma do crime não foi localizada pelos policiais militares. Ressalte-se que o homicídio tentado ocorreu na EQNM 36/38, conjunto 22, esquina Via Pública, Taguatinga DF, a 17ª DP, registrou o fato por intermédio da ocorrência 74/49/2022. Versão de André Gripe de Mello. Relata que em patrulhamento de rotina foi irradiado pelos prefixos móveis tentativa de homicídio ocorrido na região da QNN 36, Taguatinga, que foi ao local onde o suspeito foi indicado por testemunhas do local, qual seja o Alisson Salles
Isidro dos Santos. Em posse da informação, diligenciou em patrulhamento na região e foi ao endereço conhecido de Wardson para tentar capturá-lo. Policial, Sim, olha a imagem do senhor. eu estou recebendo uma ligação aqui, ela some, só um momentinho. Pois é, então o senhor desliga a ligação aí. Oi, apareceu? Apareceu. O endereço do suspeito solicitou aos moradores que franqueassem a entrada para verificar a presença de Wardson e que no quarto do rapaz encontraram diversas porções de possível substância entorpecente, bem como a área de serviço da casa. Em posse da substância, encaminharam a 12ª DP para providências. Consigno, essa aqui já é a ocorrência 7449/2022. Consigno que esta circunscricional foi comunicada pelo CEPOL por intermédio do agente Guilherme, da informação de uma ocorrência na QNN 36/junto C2, quando um indivíduo do sexo masculino teria sido alvejado por aproximadamente 3 disparos de arma de fogo e socorrido ao HRC por populares. Foi repassada a esta circunscricional o contato de uma testemunha, de nome Gabriel e celular número tal. Em contato com Gabriel, este informou que estava em sua residência quando ouviu o disparo de 5 tiros de arma de fogo. Diz que foi até o local e percebeu que a vítima era do sexo masculino e havia sido atingida por 3 disparos na cabeça. Relatou à testemunha que a vítima havia sido socorrida ao HRC por uma vizinha, a qual não soube informar o nome. Informou ainda que os 2 indivíduos que estavam a pé aproximaram-se da vítima e efetuaram os disparos. Em contato com o sargento Leonardo Fraga, VTR 3737, celular número tal, o mesmo informou que encontra-se preservando o local e em contato com populares, estes informaram que a vítima estava bebendo no bar, indo em seguida para o campo da QNM 36, e que estaria cobrando dinheiro de drogas por telefone. Quando chegaram indivíduos e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a possivelmente na cabeça. Eu queria saber do senhor o seguinte: onde tem aqui a vinculação ao acusado? Onde está a descrição desse veículo? Onde está as pessoas apontando o acusado como envolvido? E quais os elementos concretos, fundados, que levaram o senhor a ir lá? Sim. Nós chegamos no local, essa viatura... Não, eu estou falando concreto, não é de invenção da sua cabeça. Não estou inventando. Estou dizendo que esteja aqui no processo. Eu não sei o que consta no processo. O que eu presenciei no dia dos fatos e repassei na delegacia foi isso. Chegamos no local, nos informaram que o indivíduo tinha sido baleado, que a pessoa tinha baleado ele, entrado numa rua que fica lá de frente, entrado nesse veículo que tinha as mesmas características. Nós mostramos fotos para as pessoas que estavam no local. Eu não qualifiquei as pessoas que o identificaram e nos deslocamos até a residência dele e pedimos autorização. Os pais dele... Aí por que aqui no depoimento do senhor, lá na ocorrência, não tem essa ruma de informação que o senhor está passando hoje? Eu não sei, excelência, eu estou tendo um problema sempre com isso. Eu chego na delegacia, eu narro todos os fatos com riqueza de detalhe. Mas o senhor sabe ler e escrever, com todo respeito. Sim. E quando o senhor vai pegar o seu depoimento, o senhor lê. E ele condiz com o que foi dito, não com a mesma riqueza. Aí o senhor sabe dizer o que é que acontece de lá para cá, que essas letras desaparecem? Que não é a primeira vez que eu pego o senhor fazendo esse tipo de coisa. Que o senhor me conta uma informação, quando eu vou olhar no processo, não tem nada disso. Pois é, o que aconteceu e que eu narrei na delegacia foi exatamente isso. Quem me diz que essa situação não foi forjada de vinculação nessa questão do homicídio para levar o senhor a entrar no imóvel lá, em que o senhor já deveria saber que existiria droga lá dentro? Não foi o que aconteceu. Tem um relatório aqui do agente James Dean. Senhor delegado,
No dia 28/11/2022, esta delegacia tomou conhecimento dos seguintes fatos, conforme resta consignado no boletim de ocorrência em apuração. Consigo que esta circunscricional foi comunicada pela CEPOL por intermédio do agente Guilherme, da informação de uma ocorrência na QNM 36/38, conjunto C2, quando o indivíduo do sexo masculino teria sido alvejado por aproximadamente 3 disparos de arma de fogo e socorrido ao HRC por populares. Foi repassado a esta circunscricional o contato de uma testemunha, nome Gabriel. Em contato com Gabriel, este informou que estava em sua residência quando ouviu o disparo de 5 tiros de arma de fogo. Disse que foi até o local e percebeu que a vítima era do sexo masculino, havia sido atingida por 3 disparos na cabeça. Relatou à testemunha que havia sido socorrida ao HRC por uma vizinha, a qual não soube informar o nome. Informou ainda que 2 indivíduos que estavam a pé aproximaram-se da vítima e efetuaram os disparos. Em contato com o sargento Leonardo Fraga, VTR 3737, o mesmo informou que encontra-se preservando o local e, em contato com populares, informaram que a vítima estava bebendo no bar DBB, indo em seguida para o campo da QNM 36 e que estaria cobrando dinheiro de drogas por telefone, quando chegaram indivíduos e efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a possivelmente na cabeça. Conseguem que os policiais da equipe de plantão, compostos pelos agentes Avena e Renato, deslocaram-se ao HRC, Hospital Regional de Ceilândia, e identificaram a vítima como sendo Tiago Galvão Vieira. A vítima se encontra na sala vermelha daquele nosocômio, inconsciente, entubado, e segundo informações da equipe médica, os tiros atingiram a região frontal da cabeça e a coluna cervical, e possivelmente será submetida à cirurgia. Das diligências. Da oitiva da testemunha Aline Galvão Alves. No curso dos trabalhos de investigação, foi ouvido nesta delegacia, em 29/11/2022, a mãe da vítima, Tiago Galvão, Aline Galvão, sobre os fatos. Ela disse que é mãe de Tiago Galvão Vieira. No dia 28/11/2022, por volta das 16h40, sua irmã Kathleen a contactou informando que o filho havia levado um tiro, conforme informações repassadas por terceiros. Kathleen destacou que o crime havia sido ocorrido no campo de futebol sintético da QNM 36/38 em Taguatinga, DF. A declarante se deslocou até o local informado, porém Tiago já havia sido socorrido por amigos até o Hospital Regional de Ceilândia. A declarante tomou conhecimento de que o crime teria ocorrido em um banco no campo de futebol. A declarante tomou conhecimento, por meio de terceiros, que Tiago chegou ao hospital bastante consciente. Diante da gravidade dos fatos, foi internado e entubado. A declarante destacou que, segundo os médicos, os disparos atingiram o rosto, a testa, o pescoço, o ouvido, o ombro e vértebras da coluna. A declarante foi questionada se o filho já teve envolvimento com o crime, tendo respondido de forma positiva, aduzindo que o filho foi solto em janeiro. Aduziu que, desde então, o rapaz não teve envolvimento com qualquer prática criminosa, não faz uso de entorpecente e estava trabalhando com a instalação de câmeras de segurança. A declarante foi questionada se o filho tinha alguma inimizade ou se relatou qualquer desgaste com terceiros, tendo respondido de forma negativa, aduzindo que o filho é uma pessoa bastante amigável. Questionado sobre áudio que Tiago teria recebido com ameaças, destacou que apenas ouviu falar por meio de sua nora Adriele. A declarante ouviu dizer que Tiago havia recebido um áudio de um perfil no Instagram, no qual o interlocutor teria proferido os seguintes dizeres: "Tá vacilando, TH? Tá vacilando?" A declarante não sabe informar a motivação do áudio nem o responsável pelo envio, tendo acrescentado apenas que teria enviado por um perfil sem foto denominado Poderoso Chefinho. Questionado se teria qualquer suspeita sobre o motivo e a autoria do crime, respondeu que possivelmente o motivo estava relacionado ao passado de seu filho, quando este envolvido com a prática de crime. Por fim, questionada se conhece ou já viu seu filho na companhia de Wadson Salles Hidro dos Santos, RG 2476606 SSPDF, destacou não conhecer nem saber de envolvimento de seu filho com tal pessoa. Oitivas de Adriele Santos Alves. Em continuidade, foi ouvida nesta circunscricional, no dia 29/11, a namorada da vítima, Tiago Galvão, Adriele Santos. Sobre o ocorrido, ela consignou que
É namorada de Tiago Galvão Vieira, que foi baleado na tarde de ontem, 28/11/2022, por volta de 16 horas e 30 minutos, na altura do conjunto CO2 do setor M, EQNM 3638, em Taguatinga. No momento dos fatos, a declarante estava trabalhando, sempre que foi informada do ocorrido pela irmã de consideração de Tiago Galvão, chamada Kathleen. Por sua vez, Kathleen também não estava presente quando Tiago foi baleado. Apenas ficou sabendo do ocorrido por informação de terceiros. No dia de ontem, a declarante esteve em companhia de Tiago Galvão até por volta das 15 horas e 10 minutos, quando ele a deixou no trabalho, no Shopping JK, nas lojas americanas. Nesse contexto, a declarante disse que no dia de ontem não percebeu qualquer falta estranha no comportamento de Tiago Galvão. Contudo, há uns dias, no final de semana, Tiago Galvão recebeu algumas ligações que sempre eram feitas. Tiago Galvão se afastava da declarante para falar em segredo com tal pessoa. Nessas conversações, a declarante percebeu que o Tiago alterava a voz quando conversava, mas a declarante não sabe quem era a pessoa que ligava para Tiago Galvão. Nessa oportunidade, foi indagada a declarante se conhece a pessoa de Walisson Salles Isidro dos Santos, que é apontado como autor dos fatos, sendo que a declarante, ao verificar a foto de tal pessoa, disse que não a conhece e nunca a viu em companhia de Tiago Galvão. Avançando, a declarante foi perguntada se o namorado estava trabalhando, sendo que ela disse que ele estava instalando câmeras de segurança. Ele fazia bicos, sendo que prestava serviços para uma empresa com o tio dele, conhecido como Neto. Ainda a declarante continuou dizendo, depois de perguntada acerca de uma desavença de Tiago Galvão teve com os homens no dia de seu aniversário, 9/6/2022, em um local chamado Rocá, na Comercial Norte, em Taguatinga. A briga se originou porque os desconhecidos pegaram o uísque que era consumido por Tiago Galvão e seus amigos. A briga foi rápida, sendo que os homens chegaram a agredir Tiago Galvão, que na ocasião estava bastante bêbado. No momento desta oitiva, a declarante disse que o nome dos agressores é Túlio, que tem um apelido de flamenguista, e o outro agressor é chamado de Scheid, mas chama-se, na verdade, Ian. A declarante sabe que esse agressor mora no Guará. Depois da briga, Tiago Galvão chegou a conversar com Túlio, sendo que se apaziguaram após essa conversa. No mais, a declarante foi perguntada se conhece ou tem informações de quem seria o autor do crime, do qual foi vítima Tiago, sendo que ela disse que não tem informações sobre isso. Em continuidade, a declarante disse que no dia de ontem tomou conhecimento de um áudio de um indivíduo desconhecido que aparentemente ameaçava Tiago Galvão. Por sua vez, a declarante repassou tal áudio para os policiais que estavam investigando o caso de Tiago Galvão. Depois dos fatos, a declarante também repassou o áudio para diversas pessoas, sendo que alguns conhecidos disseram que a pessoa do áudio é um amigo de Tiago Galvão. Ademais, as pessoas disseram que Tiago Galvão conversava a si mesmo com esse suposto amigo. Sobre a pessoa do áudio, a declarante disse que ficou sabendo que seu nome é Caio, sendo que a declarante não sabe onde vive tal pessoa. Avançando, a declarante tem conhecimento que Tiago Galvão tinha uma dívida para com um indivíduo que está atualmente preso, chamado Guilherme. Por sua vez, Guilherme tem uma mulher que está fora da cadeia, sendo que sempre a mulher cobrava a dívida de Tiago Galvão. O nome dela é Letícia. A declarante não sabe onde tal pessoa pode ser encontrada. No dia de hoje, a declarante viu Tiago no hospital e constatou que seu estado de saúde é muito grave, pois ele foi baleado na região da cabeça. Da oitiva de Gabriel Felipe Cardoso da Silva. Avançando nos trabalhos investigativos, foi ouvido em 2/12/2022 a testemunha Gabriel Felipe Cardoso. Sobre os fatos em apuração, ele asseverou que estava em sua residência no dia 28/11/2022, por volta das 16 horas e 30 minutos, quando ouviu 5 disparos de arma de fogo em um campo de futebol localizado na QNN 36/38 Taguatinga. Após isso, o declarante se dirigiu ao local e percebeu que a vítima era um jovem e que havia sido atingido por 3 disparos na cabeça. No momento que chegou ao local, a vítima ainda estava viva. Ademais, o declarante relata ainda que a vítima foi socorrida ao ARC por sua vizinha.
o qual não sabe informar o nome. Informou ainda que, segundo ouviu no local, os dois indivíduos do fato criminoso estavam a pé e se aproximaram da vítima e efetuaram os disparos. Um dos autores chegou ao local com uma arma de fogo na mão. Sobre a vítima, o declarante disse que não a conhecia. Avançando, o declarante disse também que, com relação aos autores, não ouviu falar quem sejam, apenas sabe que eram dois homens. Na oitiva do policial Leonardo Silveira Rocha Fraga, em continuidade, foi ouvido nesta circunscricional, em 2 de 12 de 2022, o policial Leonardo Silveira, acerca do evento criminoso, que ele consignou o quê? É policial militar do 2º Batalhão, tendo que o declarante estava de serviço no dia 28 de 11 de 2022 e autuou na apuração dos fatos ocorridos na ocorrência 7449-2022. 17ª DP. Assim, durante o serviço, o declarante foi acionado para uma ocorrência de disparo de arma de fogo em fato ocorrido em um campo de futebol localizado na EQNN 36/38 em Taguatinga. Antes de chegar ao local, policiais militares do GETOP já adentraram inicialmente a ocorrência e disseram que a vítima do disparo foi socorrida. Assim, restou ao declarante ir ao local do evento e fazer o isolamento até a chegada da perícia. Ainda por informações do Copom, o declarante teve informações da característica física do autor, como seria um indivíduo moreno, gordo e que trajava boné amarelo, camisa verde e short jeans. Sobre tal pessoa, o declarante não tem maiores informações, haja vista que o GETOP fez diligências na área no intuito de localizar tal pessoa. Deste modo, foi indagado ao declarante se ele tinha informações da suposta presença no local da pessoa de Walisson Isidora dos Santos, que é apontado como autor, ocorrência 8465-2022, que também foi registrada para tratar fatos em apuração, sendo que o declarante não sabe dizer quem é tal pessoa. Excelente. Então, policial, agora que eu já Excelente. fiquei com a língua seca igual um papagaio, eu queria que o senhor me explicasse aqui essas informações que o senhor falou aí, elas só existem na cabeça do senhor. Excelência, o meu celular... voltou a imagem. Minha imagem... Certo. Estava ligando aqui. Tudo bem. Sim. Como eu disse, nós fomos até o local. Não quero saber o que o senhor disse. Eu quero saber o seguinte, dizer o senhor diz o que o senhor quiser. Não é porque eu sou policial, militar, que tudo que o senhor vai dizer eu vou achar que é verdade. Sim. Da onde foi que o senhor saiu que o que o senhor fala é mais verdade do que as outras pessoas falam? Não é mais... Na verdade, é o seguinte, se o senhor incorre num crime de falso testemunho, a reprovabilidade do seu comportamento é infinitamente maior do que de outra pessoa. Sim, eu não estou mentindo, eu estou falando o que eu... Pois é, se o senhor não está mentindo, eu quero que o senhor me prove onde estão essas informações que o senhor está falando. O senhor é policial militar há quanto tempo? Há 13 anos, Excelência. E até hoje o senhor não conseguiu aprender que o senhor tem que se certificar do que é falado, o senhor tem que registrar o que é feito, ou o senhor faz tudo do jeito que o senhor quer, a hora que o senhor quer, da forma que o senhor quer. O senhor tem um código de processo penal que é seu, o senhor tem um código penal que é seu, que o senhor vale mais do que qualquer outra pessoa? Não, Excelência. Então me explique, por que é que tudo que o senhor fala, que essa não é a primeira vez, que o senhor fala as coisas e quando a gente olha no processo, ele está aqui, só está na cabeça do senhor. E o senhor é tão irresponsável, tão omisso, que fala tudo isso na delegacia e não se certifica de que tudo isso que foi falado está lá no processo. E quando chega aqui, o senhor quer que eu engula essa sua historinha de o senhor falar que as coisas aconteceram desse jeito, desse jeito. O senhor acha que eu não tenho um discernimento para saber quando uma pessoa está mentindo descaradamente para mim, não? Tem e o senhor acha que o senhor, como policial militar, o senhor não mente? O senhor não comete crime? Não estou Como mentindo. o senhor está incorrendo no crime agora, eu estou satisfeito e advirto o senhor que eu vou mandar comunicar à corregedoria para apurar esses fatos que não são os primeiros. Sim, senhor. E dessa vez o senhor vai ser responsabilizado por essas situações. O senhor vai aprender isso aí agora, de um jeito ou de outro, nem que o senhor venha a perder a farda do senhor. Porque isso não é coisa que um homem faça, um servidor público faça numa situação como essa. Vir aqui e ficar contando história, e não tem uma informação dessa no processo. Tudo que tem aqui só está na sua cabeça, que o senhor está falando. Aqui não tem história de carro,
não tem história de que tinham 3 pessoas, não tem história que teve briga lá do DB com TH, não sei o que, não sei da onde. É só coisa, para mim, o que me parece aqui é que o senhor se valeu dessa situação para forjar uma situação para fazer a entrada no imóvel que o senhor sabia que tinha droga lá dentro. E o senhor não é policial civil, o senhor é policial militar. Se o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa, cabe ao senhor passar à Polícia Civil essas informações, que é a quem cabe o trabalho investigativo. O trabalho do policial militar, o senhor sabe qual é a finalidade do trabalho do policial militar? Sim, Excelência. Qual é? Patrulhamento preventivo e ostensivo. Então o senhor faz concurso para a Polícia Civil. Se o senhor quer ser investigador, faça concurso para a Polícia Civil. Enquanto policial militar, o senhor tem que atuar como policial militar. E não é a primeira vez que o senhor faz isso. Como eu era adverti na audiência passada que eu ouvi o senhor. Aí já acabou a paciência. Eu não vou lhe dar voz de prisão em flagrante, porque não é o caso, porque o senhor não sei nem onde é que o senhor está. Mas eu vou mandar comunicar, extrair esse áudio e comunicar isso à Corregedoria da Polícia Militar. E o senhor vai ser responsabilizado por isso. Sim, senhor, Excelência. Se eu quiser trabalhar, mais uma vez, se eu quiser trabalhar como investigador, o senhor estuda, faz concurso para a Polícia Civil. E a partir daí o senhor vira investigador. Tá bom? Sim, senhor. Estou satisfeito. Estou dispensado? Adverti expressamente, palavra por palavra. O senhor vai ser ouvido na condição de testemunha compromissada na forma da lei. E nesta condição, o senhor presta o compromisso legal de dizer a verdade. Isso quer dizer o quê? Que o senhor não pode mentir ou omitir qualquer informação que o senhor tenha conhecimento sobre esses fatos, sob pena de o senhor incorrer na prática do crime de falso testemunho, que também é um crime previsto tanto na legislação militar quanto na legislação civil. O senhor está ciente disso? Sim, senhor, excelentíssimo. O senhor entendeu o que eu falei? Sim, senhor, O senhor, excelentíssimo. por gentileza, pode me dizer o que eu falei para o senhor? Que eu vou incorrer em crime de falsos testemunhos se eu omitir ou contar algum fato que não seja verdade do meu conhecimento. Tudo bem, certo. Então, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas ao senhor, e, na sequência, vou passar a palavra à defesa. Se necessário, eu vou fazer perguntas ao senhor. Tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Sim, Público. senhor. Bom dia, doutora. O senhor já conhecia o Arlisson Salles Isidro Santos antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício? Tinha ciência do envolvimento dele em algum tipo de delito ou não? Sim. Certo. Em que circunstância o senhor já tinha ou diligenciado, ou campanado, ou entrado em contato com o Arlisson, em razão do seu ofício? Se eu não me engano, o Arlisson já foi abordado por nós lá na Chaparral, lá, próximo onde ele reside lá. E salvo engano, essa abordagem teria sido por suposto envolvimento dele em que tipo de crime? Um crime de tráfico de drogas. Certo. Porque Okay. aquela região também é muito conhecida como tráfico de droga também. E no dia dos fatos, que consta dia 28 de novembro de 2022, o senhor pode nos dizer como que a sua equipe foi acionada? Então, essa ocorrência ela foi irradiada via Copom, a princípio uma tentativa de homicídio lá na M Norte, né? Onde o indivíduo tinham tentado matar um indivíduo, que ele também já era conhecido da nossa equipe, das equipes policiais, por ser um traficante também da região. E aí nós fomos até o local, né, para averiguar a situação. Chegamos lá, o indivíduo já tinha sido socorrido. Tinham várias pessoas lá na rua. Aí perguntamos para algumas pessoas o que teria acontecido. Eles nos informaram aí que tinham chegado 2 pessoas e efetuado alguns disparos na cabeça desse indivíduo, né? E aí nós perguntamos lá se eles conheciam e tal, sabiam mais ou menos quem era, e
E aí eles nos informaram mais ou menos as características, né? Parece que tinha um carro vermelho na situação e tal. E aí nós apresentamos algumas fotos de algumas possíveis pessoas com aquelas características que eles nos mostraram, nos informaram, e uma delas, e alguns reconheceram como sendo o Alisson, né? Uma delas. E aí, então, nós sabíamos onde o Alisson morava, né? Lá na Chaparral, e fomos até lá. E lá fomos recebidos pelo pai e a mãe dele, né? Nós explicamos a situação para ver se ele estava na residência, né? Explicamos a situação para eles, pedimos autorização para poder verificar a residência se o Alisson se encontrava lá. O pai dele autorizou, né? Nossa entrada, inclusive assinou a ficha de autorização e, e durante a revista lá no que aí nós não encontramos o Alisson lá, né? Porém, nós queríamos verificar se existia alguma arma de fogo na residência que pudesse ajudar nesse esclarecimento desse homicídio, né? Eu lembro até que o pai dele falou assim, olha, ele esteve aqui há poucos instantes, saiu, né? Há um tempo atrás ele esteve aqui, saiu, e aí durante uma verificação lá no quarto dele, foi encontrado, a princípio, uma porção de cocaína dentro de um tênis, né? E depois na residência foi encontrado numa máquina de lavar um pouco de droga e um quarto nos fundos foi encontrado uma caixa de isopor embaixo da cama com alguns tabletes de maconha, né? Encontramos o documento do Alisson lá também e foi tudo acompanhado pelo pai dele e conduzimos à delegacia. A princípio, a ocorrência foi essa. Aí apresentamos o entorpecente lá e qualificamos ele na ocorrência referente à só apreensão do entorpecente. Porque o homicídio ficou a cargo da delegacia para investigação. Uma ocorrência simples. Uhum. E aí, quando os senhores chegaram ali na praça, né, o local do homicídio, as pessoas falaram, né, que seriam duas pessoas, você fez referência a um veículo vermelho, não é isso? Isso, alguns falaram referente que eles tinham encostado um carro nas proximidades, vieram a pé, né? Então, assim, tinha algumas informações, né, do local. E falaram que foram duas pessoas, que uma delas chegou, atirou na cabeça do menino, depois saíram correndo pela rua, né? Eu não me recordo também muito bem. O senhor se recorda se tinha algum tipo de informação que poderia vincular o Arlisson a estar usando ou estar transitando com esse veículo vermelho? Não entendi, doutora. A senhora pode repetir? Certo. O senhor falou o seguinte, vamos aqui. O senhor disse que alguns populares reconheceram o Arlisson como sendo a pessoa que teria, uma das pessoas que deu o tiro, certo? Sim. Nas fotos, certo? E falaram também de um veículo vermelho. Sim, falaram que tinha um veículo vermelho também. Aí a minha pergunta é, os senhores tinham alguma informação que pudesse vincular o Arlisson a estar transitando, alguém falou, enfim, alguma vinculação dele estar transitando num veículo vermelho antes desse fato? Eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, algum integrante da equipe disse que tinha avistado o Alisson nesse dia, junto com outros indivíduos, também num veículo vermelho, né? E aí, mas assim, eu não tenho muita recordação dessa situação, não. Então um outro policial militar teria visto ele no veículo vermelho com outros indivíduos antes dos fatos, é isso? Sim, eu me recordo mais ou menos alguma coisa nesse sentido, mas não me recordo também muito bem, não, dessa informação. Essas fotos que os senhores mostraram para os populares, qual era a origem das fotos? Qual era a fonte? Tem foto dele no sistema, PMDF. Ok. E o senhor, pelo que o senhor se recorda, ele foi o único apontado? Ele foi várias vezes apontado como sendo a pessoa ali que poderia ter cometido o homicídio, ou foi só um popular que o reconheceu? Não, se eu não me engano, foram mais de um popular, no qual nós perguntamos lá, porque tinha muita gente na rua também, né? Por outros, eles não foram reconhecidos. E assim,
A questão desse homicídio mesmo, da autoria em si, seria ficado mais pela questão da Polícia Civil. E aí, como nós sabíamos quem ele era, nós fomos lá na casa dele averiguar, perguntar se era ele mesmo, se ele estava lá, o que teria acontecido. A princípio, nós fomos lá só averiguar, né? Uhum. E chegando ao local, o senhor se recorda, eram só os pais dele que estavam no local? Tinha mais alguém? Tinha uma outra, eu não sei se ela estava lá ou ela chegou depois, uma outra menina, entendeu? Uhum. Inclusive, ela até viu lá um momento também que foi achada a droga, ela Uhum. estava presente. Mas os pais dele acompanharam, os pais dele foram bem solistas, assinaram a ficha, já era um pessoal mais de idade também. Uhum. E aí eu indago o senhor aqui, o senhor disse que foi encontrado droga num tênis no quarto dele, não é isso? Isso. Droga numa área de serviço, certo? Isso. Numa máquina Isso. de lavar, próximo a uma máquina assim, e a quantidade maior de droga foi encontrada numa caixa. Para mim, o áudio dele falhou, não sei se para os demais. Para mim também, eu acho que ele tá travado na tela. Eu acho que travou. Policial? Oi, Cleiton, tá ouvindo? Cleiton? Cleiton, você está ouvindo a gente? Acho que caiu, Luciano. Dá uma parada aí, tenta entrar em contato com ele. Não, mas Sim, voltou. Ótimo. Ô, Policial, o senhor disse que minha conexão tá muito ruim aqui. certo. O senhor disse que a maior parte foi encontrada numa caixa de isopor, não é isso? Aí o senhor ia prosseguir e o senhor pode terminar, por favor, sua frase? Pois não, doutora, cortou? Pois não. Certo, o senhor disse que a maior quantidade estava numa caixa de isopor, não foi isso que o senhor falou? Isso, estava numa caixa embaixo da cama, num quarto nos fundos, né? Uhum. E quem da casa era vinculado a esse quarto? Os pais dele falaram quem normalmente usava esse quarto? Os pais dele falaram que ele também ficava nesse quarto aí. Uhum. E era um quarto que também tinha algumas bagunças, algumas coisas. Uhum. Certo, então, de acordo com os pais, a pessoa que usaria esse quarto também seria o acusado? Também seria o acusado. Ele falou, não, Alisson, fica aqui também. Uhum. Então, tanto no quarto com a cama, onde ele dorme, onde foi encontrado o tênis, quanto nesse outro quarto? Sim. Certo. E eles chegaram a apontar quem seriam os proprietários ou o proprietário dessas drogas, os pais? Não, na verdade eles ficaram até surpresos, né, em ter encontrado aquilo. Uhum. Eles ficaram surpresos. Eles chegaram a dizer quando o Arlisson, o senhor disse que o pai dele falou, o Arlisson esteve aqui há pouco tempo, ele falou se ele passou sozinho lá na casa? Eu não me recordo, doutora, não me recordo. Uhum. Certo. E nesse dia os senhores não conseguiram abordar ou encontrar o Arlisson, certo? Não conseguimos. Uhum. O senhor sabe se o Arlisson ele é integrante de alguma facção criminosa, alguma gangue? Que eu saiba, não. Uhum. Certo. Porque foi encontrada uma quantidade bem grande de entorpecente com ele. Os senhores tinham conhecimento se ele era... Qual era a função dele em eventual associação ou grupo de tráfico de drogas? Não, que eu me lembre, não, senhor. Uhum. Tá certo. Estou satisfeita, não tenho mais perguntas. Obrigada. Defesa? Tenho sim, excelência, obrigado. Bom dia, policial Cleiton. Bom dia, doutor. Tudo bem. Policial, só uma indagação. O senhor está no mesmo ambiente que o policial André, não? Não, senhor. Não, tá. Eu vou tentar não ser repetitivo com algumas perguntas que o Ministério Público fez, então vou excluir algumas perguntas aqui para não nos prolongar. O senhor falou que, ao chegarem no local lá da tentativa de homicídio, lá na M Norte, algumas pessoas identificaram o Alisson como sendo o autor dos disparos. Os senhores chegaram a qualificar essas pessoas, levar na delegacia essas pessoas para representar formalmente? Não, senhor. Tinha uma equipe que
o senhor disse no começo aí que avistou o veículo do Alisson num veículo vermelho. Isso, eu não me recordo muito dessa informação, doutor, assim, eu não... É alguma coisa que me vem à lembrança, mas eu não tenho como dar detalhes, eu não me recordo desse detalhe. Então, o senhor não se Claro. lembra assim, que uma equipe da Polícia Militar, uma equipe do senhor, passou a informação de que tinha visto o Alisson nas proximidades ali, um momento antes? Isso, alguma coisa nesse sentido, assim, mas eu não tenho como afirmar, eu não posso esclarecer isso aí com certeza para o senhor. Tá ótimo. É normal a equipe de Polícia Militar, principalmente a do GTOP 22, visualizar pessoas que possivelmente já poderiam ter sido abordadas por vocês, ficar monitorando assim, eu vi fulano de tal, eu vi fulano de tal, conhecer assim, dessa forma, e ficar passando informação? Sim, nós conhecemos bastante gente, é normal no patrulhamento você perceber as pessoas, isso é natural, e é da profissão, né, doutor? A nossa profissão é justamente isso, é olhar pessoas, olhar coisas, olhar situações. O nosso serviço é esse. Entendi. Vamos avançar aqui na questão da entrada da residência. O senhor sabe me informar que hora foi que os pais do Alisson assinaram esse termo? Foi na entrada ou foram quando os senhores estavam saindo da residência? Não me recordo, doutor. Não me recordo. Perfeito. Os pais deles são pessoas idosas? São mais de idade. Eles não foram levados depois que os senhores encontraram os entorpecentes para prestar esclarecimento na delegacia? Também não, né? Não, senhor. Não, senhor. Esse quarto que foi encontrado material entorpecente, você sabe me informar se a porta estava trancada, se estava aberta, precisou ser arrombada? Estava aberta, que eu me lembro. A residência por dentro estava toda aberta. O senhor informou que, no final do depoimento, nas perguntas da promotora, que os pais deles ficaram surpresos, porque não tinha conhecimento de que o Alisson teria esse material lá. Eles ficaram surpresos com a possível traficância também do Alisson? Eles ficaram surpresos que os pais nunca imaginam que os filhos fazem esse tipo de coisa, né? E eu acho também que o filho não ia ficar mostrando esse tipo de entorpecente. Eu acho que mais nesse sentido mesmo. Perfeito. Por fim, uma última pergunta. O senhor tem conhecimento se chegou a gravar essa autorização por áudio ou vídeo na entrada da residência? Eu não me recordo, doutor. Eu não posso afirmar para o senhor se for gravado, eu não me lembro. Tá bom, sem mais perguntas. Obrigado, viu, seu policial Cleiton. Sem mais perguntas, nada, excelência, estou satisfeito. Por nada, doutor. Cleiton, Sim, excelentíssimo. em que circunstâncias se tomou conhecimento do envolvimento do acusado e esse carro vermelho? Pois é que nem eu expliquei aqui. Eu não me recordo com certeza, mas foi alguma coisa assim, algum integrante nosso durante o patrulhamento, parece que tinha avistado o Alisson num veículo vermelho com outros indivíduos. Mas assim, é uma situação que eu não consigo esclarecer para o senhor isso aí. Entendeu? E ele teria ido nesse carro até a casa lá dele? Não, então, aí uma das informações que nós tivemos era que um carro vermelho teria... O senhor está falando no local onde efetuou os disparos, né? Não, tô falando na casa dele. Não. Isso aí não. E disseram que ele tinha passado lá. Ele passou de que forma lá? Não, o pai dele não me falou assim, e acho que a gente também nem perguntou se ele foi num carro vermelho, como é que foi. Eu não me recordo da situação. Eu lembro só que o pai dele falou assim, olha, ele esteve aqui há um tempo atrás. Então tá bom, eu vou ler aqui uma parte aqui de um depoimento. É o seguinte: admiro-se perpétuo por destacar que tinham conhecimento de que o filho tinha envolvimento com drogas. Porém, achavam que o Alisson era apenas usuário, de forma que não tinha conhecimento que seu filho guardava entorpecentes em casa. Os moradores aduziram que moravam apenas os três na residência e que o entorpecente não poderia ser de outra pessoa.
Os moradores destacaram que o Alisson chegou e deixou a residência poucos minutos depois em um carro de cor cinza. Edmilson e Perpétua não opuseram qualquer resistência e contribuíram para a atuação policial. Quando os senhores chegaram lá na casa do Alisson e pediram pediram uma autorização para realizar a busca no interior do imóvel, qual foi o argumento que foi apresentado a eles? A princípio era do homicídio, né? O argumento foi do homicídio. E que nós queríamos saber se ele estava ali, né? Se ele tinha arma de fogo mesmo. Pra, sei lá, tentar colher algum indício de esclarecimento, ajudar nisso aí. E o que é que foi achado? Demorou quanto tempo essa busca domiciliar? Ah, doutor, eu não me recordo quanto tempo demorou, não. É, Qual o elemento concreto que tem que aponta o acusado aqui a essa tentativa de homicídio? Vocês conseguiram colher lá naquela oportunidade? Então, assim, foi só essas informações mesmo que nós adquirimos lá, As mas informações vocês tomaram conhecimento de forma direta ou de ouvir dizer? Como é que foi? então, conversando com algumas pessoas que estavam lá no local da tentativa mesmo. Nós chegamos com. O senhor sabe dizer por qual motivo a única pessoa que se conseguiu colher dados para que ela fosse ouvida como testemunha foi uma pessoa que não presenciou os Excelentíssimo, disparos? cortou. O senhor sabe dizer Só, por qual motivo? Está me ouvindo? Tá dando para ouvir? cortou aqui, o senhor. Excelentíssimo, o senhor podia Posso. Repito. repetir? Minha O conexão está senhor, muito ruim aqui hoje. certo. O senhor sabe dizer por qual motivo a única testemunha relacionada aos fatos e se conseguiu lograr êxito em identificar seria uma pessoa que residiria próximo à praça e ela não teria presenciado nenhum fato, ela só ouviu os disparos. Sendo que vocês conseguiram a proeza de identificar pessoas que apontaram o acusado aqui, descreveram ele como um dos envolvidos e não tem uma informação de quem seja essa pessoa, nem quais as fotos que foram apresentadas do sistema Millennium para essas pessoas identificarem. E, ao que parece, a única prova que tem disso é a palavra de vocês. Eu não sei explicar isso para o senhor, né? Assim, se foi só essa pessoa que presenciou, porque essa questão de investigação, se foi só essa que presenciou, não foi, lá no dia também tem uma questão que muitos moradores também não querem se envolver, não querem ir na É porque a delegacia. investigação não cabe à polícia militar, não é isso? A investigação do homicídio, sim. Então, não sei nem como explicar para o senhor essa situação. E a gente sabe também, né, que as pessoas não. Ali no primeiro momento é uma coisa, aí depois ir Pois para a porque delegacia, eu falar queria alguma entender, coisa. porque assim, ó, foi ouvido, não é só a gente estar falando só das testemunhas, não. Inclusive, foi ouvido aqui, ao longo da investigação, um policial militar que Uhum. teria chegado ao local e a equipe da GTOP já teria chegado e já teria colhido algumas informações, e esse policial ficou responsável por fazer a preservação do local do crime. Sim. E ele não aponta o acusado como um dos envolvidos nesse fato. Da onde foi que saiu essas informações que só vocês têm de que ele seria um dos envolvidos?
Quem foi que Então, contou esse segredo de pé de ouvido para vocês? em conversa com algumas pessoas que estavam no local mesmo, doutor. Eu lembro que foi mais ou menos isso aí. Agora, sim, aí se as pessoas se comprometem aí na delegacia, se não vão, em decorrência disso aí, eu não posso explicar para o senhor isso, até porque Aí o senhor muitas me pessoas... explica uma coisa. Diante do que o senhor falou aqui, da mesma forma que o André Gripe, vocês estão incorrendo na prática do crime de falso testemunho. Porque o que vocês estão falando não está no processo e vocês não têm como provar o que estão falando. O senhor sabe me explicar isso? Excelentíssimo, é conforme eu falei para o senhor, né? O que eu posso lhe explicar referente é isso aí. Bom, então, obrigado. Parte feita. Está dispensado. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Sim, senhor. Nome completo do senhor, Wadson Salles Isidro dos Santos, data de nascimento, 13 de maio de 1991. nome do pai, nome da mãe, Perpétua Salles do Santo, Edmilson Isidro dos Santos, o senhor é natural da onde? Brasília DF. O senhor é casado, solteiro? Eu sou casado, no momento. Tem filhos? Tenho 5 filhos, senhor. O senhor estudou até que série? Eu terminei o ensino médio completo. O senhor trabalha de quê? Eu sou técnico em manutenção de celular e notebook. O senhor trabalha onde? No momento eu estava fazendo só alguns bicos, né? Lá na Feira da Celândia, naquelas bancas. Na Feira do Rolo? Não, na Feira da Celândia mesmo, no Shopping Popular. O endereço do senhor qual é? PNL 24, via 30, casa 5. Eu verifico aqui que o senhor já foi preso anteriormente, correto? Sim, senhor, fui preso, respondi 2 processos, mas eu fui absolvido dos 2. Quais foram os crimes? Era tráfico também, que era inclusive esses policiais aí os mesmos policiais que tentaram me fazer passar por traficante, né? Enquanto eu estava só usando. Me pegaram usando e me atuaram em tráfico. Fui absolvido desses 2 processos. Sobre esses fatos, queria advertir que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, porque o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. Sim, senhor. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar, né? Esclarecer tudo, porque eu sou eu com fé. O senhor falou que o senhor é o usuário de drogas, não é isso? Usuário. Sim, senhor. O senhor usa muita droga, pouca droga? Uso. Tava usando mais do que no começo, né? Ultimamente eu tava usando muito mais do que no começo. O senhor disse que foi absolvido das acusações que pesam contra o senhor, não é isso? Sim, senhor. Os 2 processos que tinha. Que é num processo que tramitou lá na 2ª Vara de Entorpecentes, correto? Sim, senhor. Em que o senhor foi denunciado juntamente com o Maxwell Pereira de Souza.
Sim, senhor. Sobre essas drogas que foram apreendidas na sua casa, senhor, essas drogas eram para uso pessoal? Sim, senhor, eu comprei essas drogas, né? Fiz a venda de uma bicicleta, juntei um dinheiro que eu tinha e de um videogame e comprei essas drogas, tanto para me Deixa eu usar só quanto lhe para me perguntar vender uma também. coisa. A bicicleta que o senhor tinha era aquelas bicicletas especiais, de Era de trilha, carbono, era de era? trilha, senhor. De Trilha? trilha, trilha. E o senhor, quanto é que custava ela? Era no documento, era 3.900. Uhum. O senhor comprou aonde? Eu comprei numa loja de bicicleta lá perto, próximo de casa. Aí o senhor deu, o que mais? Deu a... Eu tinha um dinheiro guardado, vendi essa bicicleta e vendi meu videogame e juntei R$ 5.500 e comprei essas drogas aí que estavam na minha casa. Sou réu, confesso, e eu falo que a droga era toda minha. Essa droga que estava lá em casa era minha. E o que é que o senhor ia fazer com essa droga aí? Era para me usar e para me vender também, senhor. Pelo fato de eu não estar encontrando emprego, nesse tempo aí eu estava desempregado, né? Tinha as pensões dos meus filhos. Só que eu não tinha chegado a fazer nenhuma venda. Eu comprei essas drogas no domingo. Quando deu na segunda, eu só tinha separado uma parte para me fumar e elas foi presa. Durante que eu fui assistir o jogo, na segunda, nesse intervalo que eu fui assistir o jogo, essas drogas foi presas lá em casa. Eles entraram lá, né, com essa desculpa aí de que eu tinha tentado contra a vida de um rapaz, e não foi eu. Aí eles entraram lá e acharam essa droga. Essa droga eu assumo, realmente era minha. Todas as drogas que estavam E o lá senhor eram comprou minhas. essa droga aonde? Essa droga, assim, eu fui num ponto de tráfico na Ceilândia, encontrei uns rapazes na esquina e pedi para comprar essa droga. Aí, depois de um tempo, eles mandaram eu ir para casa, pediu o meu endereço, e apareceu um motoboy lá e me entregou essas drogas. E eu passei o dinheiro. E o senhor pagou quanto? 5.500 nessas drogas todas aí. Aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como o senhor mesmo já chegou afirmando aqui, dizendo que, ó, doutor, eu respondi a outros 2 processos Sim, e senhor. fui absolvido. Se o senhor teve essa oportunidade de tomar um rumo diferente, por qual motivo o senhor, ao invés de usar essa oportunidade, o senhor foi, como diz alguns, né, enfiar o pé na jaca de vez, porque na outra situação lá dos processos, as quantidades de drogas eram bem menores. Sim, senhor. Ó, eu vou te dizer a verdade. Eu estava sem conseguir arrumar um emprego, tinha saído da banca que eu trabalhava, né? Estava com dificuldade financeira e esses processos estavam em aberto. Eu não tinha passado pelo que eu passei aqui. Cada dia aqui está me ensinando. Eu tenho certeza que depois daqui eu estou completamente mudado, porque agora eu passei por uma situação difícil para mim. Estou deixando meus filhos lá, entendeu? Todos os processos estavam em aberto. Eu nunca tinha sido preso, não tinha a noção de quanto era ruim ser preso e ficar longe da minha família e dos meus filhos. Por isso que e pela falta de emprego, pela falta do dinheiro, não estava conseguindo, eu fui e tentei virar traficante. Só que até o momento eu não tinha feito nenhuma venda, igual eu te falei. E por isso eu não tinha passado pela dificuldade ainda, que é a cadeia, né? Por isso que eu resolvi fazer isso, mas estou completamente arrependido e certeza que eu nunca mais cometo uma besteira dessa. Foi num momento de fraqueza, mentalmente fraco, né? Aí deixa eu, entender uma coisa. A quantidade de droga que foi apreendida lá na casa do senhor, quanto é que foi? Senhor, era quase 7 quilos e umas 70 gramas de cocaína. Comprei essa aí para me vender e usar também. O senhor comprou isso aí no
no Black Friday, foi? Não, Porque senhor. essa quantidade de droga aí é bem mais caro do que esse valor que o senhor está Pois é, eu informando. Que o senhor... comprei por esse valor, senhor. 5.500. Pois é. Aí eu queria saber do senhor o seguinte. Tem aqui, no auto de apresentação e apreensão, 8 tijolos de substância vegetal, 2 porções de substância sólida em pó, de cor branca, acondicionada em saco plástico, aparentando ser cocaína, 1 porção de substância vegetal na cor parda esverdeada, acondicionada em pote de vidro, 1 balança de precisão de cor branca, 11 porções de substância vegetal na cor parda esverdeada, em plástico transparente. Sobre essas cédulas aqui que o senhor tinha aqui, 48 cédulas monetárias aparentemente falsas. Isso daí, senhor, não sabia que era falso. E eu tava com esse dinheiro já há alguns dias, que eu vendi um celular e recebi esse dinheiro. E aqui, ó. São 3 quilos, 650 gramas de cocaína, aqueles 8 tijolos, 64 gramas e 59 centigramas de cocaína, 15 gramas e 16 centigramas de maconha e 190 gramas de maconha. Aí eu queria entender do senhor o seguinte, o senhor já trabalhou de quê antes? Eu só trabalho como técnico em manutenção de celular. Tem um tempo já. E o senhor, como nessa área, o senhor trabalha como? O senhor presta serviço, o senhor é empregado dos outros e tal? Eu trabalhava tipo de diária, né? Não, antes de eu ser preso, eu trabalhava numa banca no direto. Aí depois, antes de eu ser preso, eu tinha perdido essa banca e não estava tendo emprego. O Depois senhor perdeu a banca como assim? perdi o emprego na banca. Ah, tá. Perdi o emprego na banca e não estava trabalhando mais. Aí foi que eu decidi pegar essa droga aí para tentar vender. Assim, como o senhor, diante dessa situação aqui, o senhor demonstrou ser uma pessoa empreendedora, que pena que é para a prática de atos ilícitos. Por qual motivo o senhor nunca botou sua própria loja? Já que o senhor é uma pessoa que demonstra ter visão, Eu por qual já, motivo o senhor nunca resolveu colocar uma loja para o senhor e tal, e crescendo nessa área de manutenção? eu já tive uma banquinha minha mesmo, entendeu? Só Uhum. que veio a pandemia aí, aí dificultou tudo, não tinha Mas mais o senhor disse serviço. que lá na pandemia, o senhor acabou de dizer que na pandemia o senhor perdeu o emprego na banquinha. Não, eu perdi antes de ser preso. Falei que eu Uhum. perdi antes de eu ser preso aí. Aí é o seguinte, se o senhor conseguisse, o senhor acha que o senhor é um bom ou mau profissional nessa área de informática aí? Tô até bom, senhor. O senhor acha que se tivesse um investimento bom, o senhor conseguiria crescer no seu empreendimento? Sim, senhor. Sim, senhor. E o senhor crescendo, o senhor vai precisar de mais gente para ajudar o senhor, Sim, senhor. porque quando a demanda é muito grande, a gente não consegue fazer as coisas sozinho, né? Sim, senhor. O senhor sabe me explicar como é que o senhor ia... Assim, se o senhor fumasse e cheirasse metade disso aqui, o senhor sabe que vivo o senhor não estaria mais, né?
Como é que o senhor ia fazer todo o processo de distribuição e venda dessa quantidade enorme de droga aqui sozinho? Eu mesmo ia vender. Ia vendendo devagar e ia usando também. Como? Vai, vendendo. Eu não sabia a forma que eu ia vender ainda, entendeu? Porque eu não queria vender próximo da minha casa, para casa dos meus pais e dos meus filhos. Aí eu tava pensando uma maneira de vender. Aí eu comprei esse tanto para não ficar sempre comprando e vendendo e comprando, entendeu? Mas não era melhor, assim, essa justificativa, normalmente ela é recebida, eu recebo ela, quando ela vem de uma pessoa que está querendo dizer que é usuário. Não, eu compro logo 1 quilo, porque eu não quero ficar indo e voltando. Aí você pergunta para o cara, rapaz, por que é que o senhor está com essa balança de precisão? Eu disse, não, é para eu não ser enganado, que eu chego lá, aí eu peso a droga. Teve até uma semana passada que eu perguntei para ele se, diante dessa situação, se ele comprou 30 gramas e só veio 25, o que ele faria? Se ele chegaria lá na boca de fumo com o Código de Defesa do Consumidor e diria o seguinte: ó, meu amigo, o senhor está me vendendo abaixo do prometido. Isso é crime contra o consumidor. Ou se a pessoa iria na delegacia fazer uma ocorrência de eventual estelionato, entendeu? Sim. Mas, numa situação como essa, já que o senhor disse que não é uma pessoa voltada à prática tráfico, e era apenas um usuário, por que diabo é que o senhor, passando necessidade, como o senhor mesmo afirmou aí, que tinha que sustentar os filhos e tudo, e não sei o que, não sei o que, o senhor me inventa de comprar esse monte de droga aqui, em que o senhor vai fazer a distribuição dessa droga sozinho? O senhor vai demorar quanto tempo para distribuir essa droga? Eu ia fazer a distribuição sozinho Como? e aí ia vendendo, porque eu não queria ficar indo comprar. O Então senhor eu fez falei, algum tipo de MBA ou pós-graduação em logística para que o senhor possa conseguir dar vazão nisso tudo antes que a droga apodrecesse? O senhor não, sabe que isso senhor. apodrece, né? Sim, senhor. Eu só ia guardar e ia vender mesmo. Só eu sozinho mesmo. Que eu não gosto de trabalhar com ninguém. Meu negócio é só eu mesmo. E eu tava com esse pensamento de eu mesmo vender isso aí tudo e usar também. Aí como é que o senhor ia fazer? Explica aí. Mas ainda eu não sabia. Por isso que eu não tinha começado a vender ainda e porque foi preso antes de eu começar a venda. Pois o senhor disse que não tinha começado a venda nem nada. Me explica isso aqui. Isso daí foi porque eu mesmo fiz isso aí no domingo Hum? para me começar a vender na segunda. Só que na segunda eu fui assistir o jogo e não tinha feito nenhuma venda. E foi o tempo que a polícia entrou lá e pegou. Isso aqui? Esse aqui Realmente eu dá. tinha fracionado. Esse daí era para o meu uso. Isso aqui. Esse aí Tem até um também. ioiô aqui, né? Essa daí é que eu ia usar, essa pequena. E a maior era para mim deixar guardada. Para depois fracionar e vender. E essa pequena quantidade aqui? Essa daí é que eu ia guardando e ia vendendo. E a casa do senhor lá, que o senhor mora com. Porque aqui, ó. Essa balança, essa maior aqui, essa branquinha, o senhor ia usar ela como? Não, essa daí eu comprei para pesar todos os negócios que eu tinha comprado, né? Para pesar as maiores aí. E essa E balança a menorzinha menor aqui? era para me fracionar. E como é que o senhor faria para vender essa droga? O senhor ia. Como é que o senhor ia fazer? O senhor ia anunciar na internet? O senhor ia. Não, eu ia vender na rua mesmo. Como? Na rua, nas bocas. Ah, o senhor sabe, mais do que eu, que como a boca é cheia de dente, isso quer dizer o quê? Que a boca tem dono. Como é que o senhor vai chegar na boca alheia com essa quantidade enorme de droga e vai dizer assim, dar uma bundada no cara e assim, afasta aí. Vamos vender nós dois aqui. Não, senhor, eu ia vender. Eu tava procurando um jeito, a melhor forma para me estar vendendo essa droga aí. E o senhor comprou essa droga quando? R$ 5.500, tudo Não, aí. quando? Quando? Eu comprei no domingo.
Domingo foi que dia esse dia aí, que o senhor disse aí? Foi um dia antes da apreensão aí, foi dia 27, se eu não me engano. E aí, o senhor comprou ela no domingo, e o pai do senhor, a mãe do senhor, não viu o senhor chegando com essa arruma de coisa lá, não? Não, ninguém tinha conhecimento dessa droga, não. Quando os policiais chegaram lá na casa do senhor, informando que o senhor teria envolvimento com uma eventual prática de homicídio, os pais do senhor autorizaram que fosse realizada a busca no interior da residência. Não é isso? Senhor, minha mãe e meu pai me falaram, né, assim que eu cheguei, que eles pressionaram um monte de tempo, aí eles foram e deixaram eles entrar. Aí, no final de tudo, eles falaram para o meu pai assinar um termo falando que era um termo de responsabilidade. Não falou que era a liberação para entrar lá, entendeu? Aí meu pai assinou. Não sabia o que era, pegou e O assinou. pai do senhor é alfabetizado? Não, não, senhor. Meu pai, o bicho ele já é idoso, meu pai é idoso, tem E a sua mãe? 83 anos. Minha mãe é idosa, minha mãe tem 80 anos, meu pai tem 83. Aí eles ficaram nervosos no momento, né? Pois é. Aí eu indago ao senhor o seguinte: da mesma forma que eu questionei aos policiais militares sobre os elementos que apontavam, que vinculavam o senhor a esse eventual crime de, de homicídio, queria Isso. saber do senhor o seguinte: por qual motivo o senhor não arrolou os seus pais para que eles fossem ouvidos aqui e dessem uma explicação a respeito dessa situação aqui? Pelo fato dele ser idoso, meu pai é idoso, ele tem marca-passo, já tem uns problemas cardíacos, eu não preferi não. Fora a vergonha que eu já fiz eles passar, né? Eu não preferi não arrolar eles a esse processo, por causa disso tudo. Aí eu indago ao senhor, dessa forma, da mesma forma que eu não posso dizer, diante daquela palavra dos policiais, que o senhor teria envolvimento numa eventual tentativa de homicídio, como que eu justifico que essa autorização, ela não foi dada de forma voluntária? Porque foi o que meu pai me disse, né, senhor? Ele disse que Pois não. é. Então, a gente entra na mesma toada do policial André. Eu ouvi dizer do carro vermelho, disso, daquilo, aquilo outro. Só que a questão aqui é que foi dada uma autorização, e essa autorização, até que se prove em contrário, ela é uma autorização válida e dada com consentimento. Entendi, senhor. E o senhor disse que mora com seus filhos, né? Sim, moro com 3 filhos meus. Tem quantos anos eles? Uma tem 6, o outro tem 5, a outra tem 5 e um tem 11 anos. E duas maiores, as duas de 12 anos moram com as mães. E as 3 crianças moram na QNL 24, via 30, casa assim? Sim, senhor. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte: os filhos do senhor são curiosos ou são crianças assim, mais quietinhas, que não é de querer descobrir as coisas e tal? Não, senhor, eles é tranquilo. Por isso que eu guardava essas drogas lá no fundo, no quarto do fundo, porque lá não tem. Ninguém entra, entendeu? Lá era um quarto para guardar bagunça, ninguém entrava lá. Aí o senhor já pensou se uma criança dessa. É porque só o do senhor que é quietinho assim, porque toda criança, não é nem que a criança seja ruim,
é que a criança, quando está numa idade dessa, ela está descobrindo o mundo. Sim, senhor. Com certeza, o senhor já deve ter comido uma baratinha quando o senhor era pequeno. Porque quando eu era pequeno, minha mãe disse uma vez que chegou e eu estava com a perninha de barata na boca. Acho que é por isso que é difícil eu ficar doente. Eu fiquei com um sistema imunológico bom. Mas, o doutor Gabriel aqui também tem cara que não era um menino muito quietinho, assim, não. Aí o senhor deixa esse tipo de substância lá na casa e uma criança, principalmente em relação à questão da cocaína. E a criança pode achar que é leite em pó, achar que é açúcar, achar que... A maconha nem tanto, mas a cocaína... E o senhor tem conhecimento que o senhor usa quanto de maconha ou de cocaína por vez? Nossa, eu não tenho como saber, não, porque eu usava muito. O que é muito? Por dia eu fumava uns 10 baseados, por dia. Aí o senhor fazia o quê? O senhor não trabalhava não, né? Trabalhava, Como? isso era nas horas vagas. Quando eu tinha tempo, eu fumava e voltava a Aí eu trabalhar. só te pergunto uma coisa, tu trabalhava 1 hora por dia, porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, fumar 10 baseados nas horas vagas, haja Eu horas vagas, fumava, viu? eu fumava de manhã, na hora do almoço, de noite, antes de dormir. E os meninos lá, tudo vendo tu fumando maconha. Não, eu fumava só na rua, em outros E como é que tu lugares. entrava em casa numa caatinga do cão, pura maconha? Era, realmente isso aí é verdade. Tá bom, satisfeito, obrigado. Torciana, pergunta? Sem perguntas, excelência, obrigada. Seu Gabriel? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta de fora aqui, excelência, só um segundo. Senhor Alisson, qual é o seu carro? Meu carro é um palio preto. No dia da apreensão desses entorpecentes, você estava nesse carro? Tava Ou no ele meu estava carro. Tava no meu carro. Esse quarto lá dos fundos, ele fica trancado? Sim, senhor, fica trancado. Lá no fundo é trancado. O celular que foi apreendido do senhor, tem alguma informação de traficância contida nele? Tem nenhuma traficância nele, não tem nada, não tem lista, não tem nada. Pode estar quebrando sigilo, pode ver aí que não vai ter nada. Quando o senhor ficou sabendo que policiais civis estavam indo na sua residência, o senhor se apresentou espontaneamente na delegacia? Quando eu fiquei sabendo que eles foram lá, entregaram a intimação, eu mesmo fui na delegacia, de livre e espontânea vontade, para prestar os esclarecimentos, né, de tudo que estava acontecendo. Alguém te ajudou a fazer esse fracionamento? Não, senhor, só eu mesmo. O senhor está arrependido? Muito, muito arrependido. Sofro todo dia nesse lugar aqui que eu tô, com a falta dos meus filhos e por ter envergonhado meus pais, né? Tá bom, obrigado, Alisson. Tem mais perguntas, excelência? Alisson, o senhor disse que o senhor forneceria, não tinha problema, que podia acessar seu telefone, que não tinha... na delegacia chegaram a perguntar ao senhor se o senhor franquearia o acesso ao telefone, alguma coisa nesse sentido? Não, senhor. Não, senhor. Perguntaram nada, não. E hoje o senhor franquearia o acesso da senha do seu telefone, hein? Oxe, tranquilo. Aí o senhor vê com o doutor Gabriel, se for do interesse do senhor e para a sua defesa, se eu quiser informar. Não estou lhe pedindo, não, só estou dizendo o seguinte, se o senhor quiser informar... Eu acho, excelência, só que um celular parece que está quebrado, com a tela quebrada, e o outro, eu não sei se ele tem senha. Tem senha, não. Tem não, né? Acho que não tem nem senha. Uhum. Só que um eu acho que está quebrado, excelência. Acho que eles levaram mesmo só porque era um celular. Não, tá. E você vai vender essa droga como? Como é que você vai anunciar esse negócio, pai? Ainda eu tava pensando como fazer.
Tá bom, pode encerrar aí. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!